que você faria se tivesse um caso de traição aí entre os seus vizinhos e você fosse a única pessoa a saber? Foi você quem presenciou essa fofoca e você tem uma visão privilegiada do acontecido e você pode acompanhar cada detalhe dessa história moralmente questionável. É nessa posição que o Clint Eastwood te coloca no filme Pontes de Madison. O filme retrata uma história de amor comovente entre um fotógrafo chamado Robert, incumbido de fotografar e fazer imagens, registros dessas pontes de Madison, e lá ele conhece uma dona de casa chamada Francesca, cujo marido e os filhos estão viajando. E os dois vivem um breve romance entre duas almas gêmeas que se conheceram tarde demais. E o Robert, ele é interpretado pelo Clint Eastwood, que também dirige o filme, e a Francesca é interpretada pela brilhante Meryl Streep. Quando eu digo que a gente tem uma visão privilegiada da história, é realmente verdade, porque a gente acompanha a história do ponto de vista dos filhos da Francesca, que estão tendo acesso aos bens materiais dela após o falecimento dela, e ela deixa algumas cartas para eles contando sobre essa história de amor proibido que ela teve com o Robert. E é muito interessante como nesse momento, através do filho dela, o diretor ele nos apresenta basicamente todas as problematizações de cunho moral que a gente possa fazer no filme, porque todos os preconceitos que a gente tem em relação a uma relação extraconjugal, o filho já tem logo de cara. E ele começa dizendo, não acredito que a minha mãe fez isso é coisa de pessoa sem moral, eu não acredito que ela traiu o meu pai era um homem honesto, não merecia tudo isso e tal. Todos esses preconceitos que muitas pessoas podem ter logo de cara quando se depara com uma história como essa. É quase como se o Clint nos dissesse, eu sei o que você vai pensar, eu sei que a história tem esses problemas, mas eu vou contar ela do mesmo jeito, me escute que eu tenho algo a dizer para além disso. E aí o filme segue a partir daí sob essa ótica muito particular e esse lado mais íntimo da história, por a gente acompanhar cada detalhe do que está acontecendo, ele acaba se tornando algo relevante no filme, tanto na história do Robert, como tem uma hora que a Francesca fala pro Robert que ele é um voyeur da vida, algo assim. Um voyeur seria um cara que sente prazer em observar, e de certa forma essa é a função de um fotógrafo, ficar observando, vendo, e aqui nessa situação nós estamos observando, nós estamos vendo, então aos poucos ele vai nos situando aquela história, vai colocando um romance crescente, mas de forma muito natural, às vezes num toque, às vezes num olhar, nela observando ele de longe, ele observando ela e sorrindo e assim, um flerte muito natural na forma como ele acontece. Ao mesmo tempo, no início, ele usa de um certo distanciamento entre eles. Ela olha, por exemplo, no momento para ele através das frestas da ponte. Em outro momento, ela observa ele através da janela. Então, tem um distanciamento ali, como se fosse quase que um distanciamento moral mesmo, por conta de toda a situação envolvida, mas eles, aos poucos, vão te aproximando. Um momento em que ele se oferece para lavar louça, esses momentos corriqueiros que acabam se tornando muito íntimas, essas duas pessoas que se encontraram por acaso. E aí isso se reflete nos enquadramentos, e ele usa muito do over the shoulder, que é um plano do cinema que a câmera fica aqui, a gente está vendo o ponto de vista dele, ao mesmo tempo a gente consegue ver como a Francesca está reagindo, como ela olha, se é um olhar de admiração, um olhar de carinho, e tudo isso acaba acrescentando muito para a nossa experiência e para essa situação onde parece que a gente é um intruso ali, que a gente está ali apenas como se a gente fosse uma terceira pessoa, não está ali presente fisicamente, mas está tendo o privilégio de observar a construção desse romance. Em algum momento eu cheguei a pensar que o filme fosse mostrar, por exemplo, o marido dela sendo um cara babaca, o marido dela agredindo ela, ou sendo, sabe, coisas da minha mentalidade como uma pessoa que gosta de filmes como Titanic, de uma coisa um pouco mais direta, assim. Eu cheguei a pensar que o filme iria por esse caminho, mas depois, logo rapidamente, eu caí em si e falei, cara, o Clint não vai fazer isso, ele se recusa a ser moralista nesse sentido, ele já trabalhou com diversos temas pesados, ele já mostrou um sniper no Afeganistão, mostrou o ponto de vista dele, ao mesmo tempo já falou sobre eutanásia, sobre racismo
machismo, etc. Então, é um diretor que se recusa a dar respostas simples sobre a moral das histórias dele. Acaba que a gente sente um pouco mais de empatia pela história, meio que vai nos soltando dessas amarras morais que a gente possa ter inicialmente, dado o teor da história. A gente começa a comprar a ideia de que é a história de duas almas gêmeas que se encontraram de fato. A gente começa a se encantar um pouco pela história em relação a isso, e a gente começa a falar, cara, realmente talvez seja um dos raros momentos da história da humanidade onde dois casais perfeitamente perfeitos um para o outro se encontraram e eles precisam ficar juntos. O poder dessa história é essa. Eles têm que ficar juntos porque a gente começa a achar que eles estão predestinados. Como eles conseguem transformar situações corriqueiras em situações belas. Parece que a história desse filme se passa num outro universo, onde tudo é mágico, onde tudo é belo, onde os amantes sempre se compreendem. Idealizado, a palavra é essa, é muito idealizado esse romance entre os dois. E falando da casa, porque como eu disse, a casa é a residência ali e as pontes de Madison são os lugares onde o amor deles pode prosperar. É o ambiente onde eles se sentem confortáveis para fazer tudo o que eles querem, se entregar, dar voz aos sentimentos mais ingênuos. E isso é interessante porque tem um momento em que o Robert convida ela para caminhar, ele convida a Francesca para dar uma volta, e aí eles saem, aí chega um momento que ela olha para o lado e ela chega ali no limite da residência e ela fala, não, eu posso vir até aqui. Mais do que isso eu tenho que voltar, porque é ali onde tudo é permitido. A partir dali, eles sabem que se eles forem vistos juntos, vai haver rejeição, vai haver fofoca, vai haver julgamento, as pessoas vão falar, talvez estrague o casamento dela, e esse conforto que ela levou uma vida para construir, pode ir embora e ela pode ser odiada por uma cidade inteira. E aí, em relação a isso, também o filme puxa uma personagem que sofreu algo parecido, que acabou tendo um caso extraconjugal em relação ao casamento dela, e a cidade toda a julgou e olham torto para ela pelo resto da vida. A vida dela acabou por conta disso. Então é aí que a Francesca se retrai e fala, não, só nesses lugares onde a gente frequenta, nas pontes que é permitido ser livre e se entregar a essa paixão. E isso conversa muito com a forma como as coisas são filmadas. A casa, ela tem... Cara, é uma casa simples, de uma família comum dos Estados Unidos, não é uma família rica nem nada, mas ela tem diversos ambientes, ela é abordada de diversas formas, né? Ela parece gigante. O diretor usa muito dessa noção de espaço. Em certo momento tem o banheiro, tem a sala, tem um momento em que eles dançam, tem um momento em que eles bebem e conversam e riem, mas tem 2 andares, tem tudo assim. E mesmo ela não sendo gigante, ela é toda filmada de uma forma onde cabe muita coisa nela, sabe? Ela contempla muitas histórias. E é curioso que não acontece nada de espetacular na vida deles. Eles não vão pra praia, eles não viajam, eles não têm não é como se fosse a vida de Walter Mitty, onde o cara sai pra escalar o Everest e a vida deles mudam, sabe? É tudo... A beleza fica ali no corriqueiro. Ela parece que... Você fala, cara, essa senhora tá lavando a melhor louça da vida dela junto com esse cara. Ela tá arrumando... Ela tá fazendo o melhor café da manhã da vida dela para esse cara. Parece que tudo o que é corriqueiro, tudo o que é simples da vida se torna belo na presença deste casal, da residência e tal, faz com que depois acaba se refletindo muito na encenação, na fotografia, nas luzes, porque a hora que eles decidem, dando o maior spoiler da história aqui, mas não é um spoiler, porque só poderia acontecer nesse filme, na hora que eles decidem consumar o ato, na hora que eles dão o seu primeiro beijo, tudo existe um jogo de sombra muito grande, acontece meio que nas sombras, não é muito bem iluminado, não é claro, não é solar, porque é algo que está acontecendo literalmente às sombras do casamento dela. Então é algo que também, de certa forma, é um motivo de vergonha. O beijo que eles dão, ela demora muito para se entregar, ela tá reticente ali, os beijos saem meio que engasgados, saem devagar, meio que ela demora a se entregar
entregar a essa história. Tem muita sombra, nada é muito bem iluminado, a cena onde eles estão na cama também é bem escura e tem apenas um ponto de luz iluminando eles, que eu acredito que é um lampião ou algo assim, porque é algo ali que não é para ser visto, e aí condiz também com o nosso ponto de vista de que não era para nós vermos mesmo. A gente está ali como intruso, como espectador. E é interessante que, falando um pouco sobre, como eu tinha dito, que a casa era um ambiente onde eles se sentiam livres, pode-se dizer que o filme tem uma certa relação com o blues, assim. Robert, ele tá procurando, na primeira vez que eles se encontram, ele tá procurando uma estação de rádio, ele fala, tem uma rádio aqui que toca blues, tô procurando ela. E aí, a Francesca, vai e ajuda ele a encontrar essa rádio, e o blues acaba sendo a trilha sonora dessa história para eles naquele momento. E aí, curiosamente, quando eles se permitem sair, quando eles se permitem viver um pouco dessa história fora da casa, eles vão para um bar onde está tocando blues, porque eu acredito que o blues, sendo uma música que fala sobre amor não correspondido, sobre traição, sobre trair e ser traído, e tristezas da vida, por assim dizer, é um ritmo que talvez eles não, nesse ambiente, eles não encontrassem tanto julgamento. As pessoas que produzem o blues seriam mais acostumadas a serem julgadas do que julgar. E eles se sentiram à vontade para frequentar um bar de blues onde estava tocando blues. E aí é nesse momento que surge um conflito muito grande entre razão e emoção. E eu acho que, inclusive, tem uma cena ali de um jantar deles, um momento em que eles percebem que, cara, eles estão vivendo meio que ali um conto de fadas e que aquilo não vai se concretizar, não vai ser a realidade deles pro resto da vida. Ela meio que encarna a razão e ele vira a emoção. Eu acho que a tônica a imagem deles na parte final do filme é essa. Então ela tá meio que ali aprisionada a essas amarras que ela tem, e ele, como um homem livre, querendo viver a vida como essa aventura sem limites. E aí ela começa a dizer, cara, isso que a gente tá vivendo aqui, daqui 2 meses, daqui 3 meses isso vai passar, essa paixão inicial, e eu vou começar a te culpar por ter perdido a minha família, por não ter contato com os meus filhos vão me odiar, meu casamento, ele existe, ele é primordial, eu demorei muito para construir esse lar que você está vendo. E ele, por outro lado, fala, não, larga tudo isso, a gente tem que viver junto, porque toda a nossa história, toda a minha história me trouxe para esse momento. É isso que ele acredita, e é muito bonito isso. Esse conflito de razão e emoção, e esse conflito ele é transposto para a tela. Eu acho que a tônica do filme, em certo ponto, passa a ser esse: viver momentos grandiloquentes ou viver o que é socialmente aceitável, sabe? Então eu acho que, em certo ponto, o filme passa a ser sobre isso, e o final é arrebatador, não preciso nem dizer, é um dos finais mais icônicos e devastadores da história do cinema. Ele é muito, com justiça, ele é muito lembrado e muito reverenciado, e enfim, não tem o que se falar sobre o desfecho desse filme e dessa linda história. É o Clint Eastwood nos convidando para presenciar a mais bela traição da história do cinema. E eu tenho que falar o quão brilhantes estão os dois atores nos papéis principais. A Meryl Streep tá sempre excelente nos papéis que elas fazem, e o Clint também, claro, e principalmente o Clint manda muito bem quando ele dirige a si mesmo. Muita coisa ali da relação entre ele é dito nos olhares, na forma como ele olha ela. A Mary, ela vai rejuvenescendo com o passar do filme. Ela começa como uma dona de casa tradicional, depois ela se permite colocar uns brincos, mudar de vestido, até a cena em que ela coloca um vestido para o Robert é uma cena onde você fala, cara, ela tá com uma roupa que nem condiz com a idade dela, mas ela tá se sentindo mais jovem, ela tá gostando de se vestir para aquele cara. Ao mesmo tempo, o Clint, cara, tem uma cena fantástica no final, onde ele percebe, ele realiza que eles não vão ficar juntos. E aí, cara, o olhar de vazio que o Clint tem no olhar dele, percebendo que ele não vai viver aquela história de amor, virou a minha grande definição de tristeza no cinema a partir de agora. E eu queria dedicar um momento também para exaltar esses dois grandes atores lendários da história do cinema. Clint Eastwood é o patriarca desse canal aqui. É um grande privilégio poder ver eles trabalhando juntos. Uma outra coisa interessante que o filme
parece tocar é na questão de como a figura dos pais acaba influenciando na vida do filho e moldando a vida do filho. Porque tem uma hora que o filho dela fala, cara, eu me mantive fiel a minha esposa a vida toda. E aí ele vê que a mãe dele participou desse caso extraconjugal e ele fala, cara, nada mais faz sentido. Por que eu vou continuar sendo fiel à minha esposa se minha mãe, que é minha mãe, a pessoa, as pessoas que eu mais idolatrei, que são os meus pais, não conseguiram segurar um relacionamento? E por um momento o filme trabalha sobre essa visão dos filhos e do mito dos pais que a gente constrói na nossa mente, que acaba moldando até a nossa moralidade, como pode ser destrutivo ter esse mito desconstruído. Mas voltando à minha pergunta inicial, o que você faria se você presenciasse uma história como essa? O filme meio que parece dizer o que você deveria fazer, porque a gente tem o filho e a filha da Francesca acompanhando essa história durante o filme. A gente está lendo, né, como eu já disse anteriormente, a partir dos diários que a Francesca deixou para eles. E aí os dois estão, curiosamente, em momentos difíceis dos seus respectivos relacionamentos. E então o filho decide ir conversar com a esposa, dizendo que quer ouvi-la mais, que quer fazê-la feliz. E a filha, ela decide terminar com o relacionamento dela, pois ela viu que não havia mais para onde ir, não queria continuar essa história. Então é quase como se fosse ali uma moral da história do filme, dizendo, olha, se você está em dúvida se essa história é correta ou não, se essa história merece ser contada ou não, faça isso, siga esse exemplo, faça o que eles fizeram. E é isso, espero que eu tenha contribuído de alguma forma e despertado a sua curiosidade se você ainda não viu esse clássico absoluto da história do cinema. Com muita justiça, é um filme muito elogiado e muito citado e merece ser citado, principalmente a cena final, tudo que acontece ali é extremamente tocante. E fica aqui mais uma recomendação máxima desse canal. Vai vir muita coisa aí em breve sobre Clint, sobre tudo, mas fica aqui a minha recomendação máxima. Pontes de Madison, um filme do Clint Eastwood, está até no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele está disponível no HBO Max, então corre lá que não tem erro. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe seu comentário, o que você acha dessa história, se você concorda ou discorda de algum ponto que eu falei aqui. E deixe seu like se você curtiu, se inscreve no canal, porque vou estar sempre alimentando esse canal com os conteúdos de filmes como esse, de filmes que eu gosto e que eu tenho vontade de falar. Conto com a sua ajuda, se possível, e é nóis, valeu!